O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, dia 1º de abril de 2025, resolveu ameaçar, prestem atenção, ameaçar o deputado federal Hugo Mota, dizendo ele, Bolsonaro, que irá procurar Hugo Mota pessoalmente para cobrar dele uma promessa que teria sido feita. O colocar na pauta do Congresso o PL da anistia aos golpistas do dia 8 de janeiro. Mas não é a anistia dos golpistas do dia 8 de janeiro. O que se trata, de fato, é a anistia do próprio Bolsonaro, que sequer foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Na tela para mim, por favor. Bolsonaro cobra Hugo Mota sobre acordo por PL da anistia. Gleisi aponta afronta ao Supremo Tribunal Federal. Diz matéria escrita pelo jornalista Plínio Teodoro. Em meio à queda de braço com o governo no Congresso, Bolsonaro decidiu que vai pessoalmente cobrar de Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, que o PL da anistia seja colocado em regime de urgência de votação na Câmara. O deputado federal Sóstenes Cavalcante anunciou que tem 309 votos favoráveis à urgência. Só que desses 309 votos, nós temos a assinatura de 80% dos deputados que são filiados ao PSD de Gilberto Kassab. O PSD é aliado do governo do presidente Lula. Mas, como falei anteriormente para vocês, o Kassab, oportunista profissional, ele é situação em São Paulo, município, ele é situação no estado e ele é situação no governo federal. E ele só vai se decidir sobre quais rumos tomará em 2026 quando as pesquisas que ocorrerão nesta data, neste período, forem anunciadas. Ele vai para o lugar vencedor. O Kassab sempre se comportou assim na política e continuará a se comportar. Contudo, nós teremos um recuo do PSD, haja vista que uma ação penal contra o Kassab chegou nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E é justamente onde a Gleisi entra na história. Porque ela diz, olha, se a urgência de um PL que o povo brasileiro não está priorizando, que não está na pauta da sociedade brasileira, se a urgência dele for colocada, o senhor Hugo Mota estará pondo fim à sua credibilidade. E vejam que ele já teve a credibilidade arranhada por conta de uma declaração absolutamente lamentável em João Pessoa. A base política do Hugo Mota é o estado da Paraíba, filiado ao Republicanos. Coloca na tela para mim, pra gente destrinchar essas questões que cito para os senhores. Tá aí na tela para vocês. Por outro lado, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirmou nesta segunda-feira, dia 31, que caso Mota ceda aos anseios dos bolsonaristas, estará afrontando o Supremo Tribunal Federal, já que na semana passada, ministros da primeira turma da corte decidiram por unanimidade e com votos contundentes, inclusive com referências ao 8 de janeiro, colocar o ex-presidente e o núcleo crucial da organização golpista no banco dos réus. E não foi somente a Gleisi que comentou esse assunto, emparedando o senhor Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que inclusive esteve com Lula semana passada numa viagem até o Japão e ao Vietnã. Falou também sobre esse assunto a jornalista Natuza Neri. Solta o vídeo dela que tá bombando nas redes sociais. Mas todo mundo sabe que o projeto da anistia, o objetivo real mesmo, é beneficiar Jair Bolsonaro. Então, essa história não tem como avançar, porque se Hugo Mota avança com o projeto da anistia, ele acaba com o mandato dele, porque vai virar uma guerra campal. Se o projeto não é um projeto do Brasil, se ele não alcança o problema dos brasileiros, os problemas da vida real, por que então ele seria pautado agora? Se ele for pautado agora, paralisa absolutamente tudo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, isso para a agenda da própria oposição, para a agenda do próprio governo, não importa. Agora imagina se colocar para pautar, se pautar para votar na Câmara dos Deputados, esse projeto passa, o Hugo Mota fica com a pecha de ajudar para que a justiça não seja feita, para que a justiça não seja cumprida, que foi uma decisão com uma turma enorme de gente que participou dos atos do 8 de janeiro, em que um ex-presidente da República, se condenado fosse, não seria punido porque ele foi anistiado antes mesmo de ser
punido. E aí ele compra essa briga imensa, não é com o Supremo Tribunal Federal, não, é com a própria democracia brasileira. E uma pauta que não é uma pauta primordial, que vai conferir a Hugo Motta uma marca. E aí chega no Senado Federal, Davi Alcolumbre, que já disse e repetiu que não pautará, Hugo Motta vai ter sofrido desgaste sozinho. Tem gente da oposição que faz o seguinte cálculo: se passa na Câmara, Davi Alcolumbre não vai ter como segurar, porque vai ser uma pressão muito grande. Quem disse? Mas Davi Alcolumbre aguenta a pressão. E ele já disse para o Supremo, já disse em entrevista, já disse para jornalistas que não pautará em hipótese alguma.